Bom, chegamos numa parte da aula que eu particularmente adoro, é sobre os tipos de comunicação, tá? Lembrando que nós temos tipos de comunicação que se divergem muito no universo da surdo-cegueira. Eu vejo pessoas falando assim, sou guia intérprete, mas você é guia intérprete para qual tipo de comunicação? Para qual tipo de situação? Eu acho legal que em países de primeiro mundo isso é muito bem estabelecido, tá? Por exemplo, vocês já devem ter estudado, né, sobre orientação e mobilidade, sobre como guiar pessoas surdo-cegas nos espaços. Geralmente, em países de primeiro mundo, você tem um profissional para fazer só isso, e não o profissional que guia e o profissional que interpreta. Então, nós temos o guia para surdo-cego, que só vai guiar as pessoas surdo-cegas pelo espaço, e nós temos o intérprete de surdo-cego, o intérprete para surdo-cego, e aí nós temos assim, o intérprete para surdo-cegos de sinais táteis, o intérprete para surdo-cegos de escrita na palma da mão, o intérprete para surdo-cego, percebe? E aqui no Brasil, ainda nós temos essa questão da polivalência, né, do guia intérprete, onde ele vai guiar, onde ele sabe Libras tátil, onde ele sabe Libras em campo reduzido, onde ele sabe Tadoma, onde ele sabe fala ampliada. Percebe? Então, não vou dizer para vocês que é certo, que é errado, mas você acaba deixando o trabalho do guia intérprete de uma maneira mais leve, né? Do que ele ter que guiar, interpretar, saber várias formas de comunicação. Então eu trago isso aí para vocês refletirem sobre isso. Tipos de comunicação. Nós temos tipos de comunicação que têm como base as línguas orais, como fala ampliada, como Tadoma. Nós temos tipos de comunicação que têm como base a língua de sinais, como Libras tátil, Libras em campo reduzido, tá? E a comunicação áptica tem alguns sinais de comunicação áptica também que tem como base as línguas de sinais. Tipos de e o alfabeto manual também. O alfabeto manual ele está dentro de tipos de comunicação que tem como base as línguas de sinais, mas ele também está dentro dos tipos de comunicação que tem como base as línguas escritas daquele país. Quais são os tipos de comunicação que tem como base as línguas escritas? Escrita na pele, o braille e o alfabeto manual. Que o alfabeto manual, embora ele faça parte da língua de sinais, ele é uma manifestação manual em português, percebe? Então, cada tipo de comunicação tem como base um outro tipo de comunicação, seja as línguas orais, sejam as línguas de sinais ou a língua escrita do país. No livro que eu disponibilizei para vocês, explica um pouco melhor sobre isso, tá? O livro Práticas de Interpretação Tátil, beleza? Então vamos lá. Sinais táteis. O que são sinais táteis? É a língua de sinais do país adaptada de uma maneira tátil para a pessoa com surdo-cegueira, usando algumas técnicas a mais que eu vou falar sobre isso ao longo do curso, tá? Mas basicamente é a língua de sinais usada pelos surdo-cegos em um determinado país, adaptada para o tato, para o toque. Beleza? Tá, eu sou o guia intérprete. Eu vou fazer os sinais em mim, como eu uso na língua de sinais, então o sinal de gostar, o sinal de conhecer, eu vou fazer tudo em mim. E a pessoa surdo-cega vai percebendo esses sinais que são construídos em mim de forma tátil. Tudo bem? Mas pode acontecer situações onde eu não faço sinais em mim. Eu tenho que construir os sinais no surdo-cego para que ele perceba aquilo que está sendo falado nele. Tá?
Então, o sinal de conhecer é esse sinal aqui. Em vez de eu fazer em mim e ele tocar e sentir, eu pego a mão dele, faço 4 dedos na mão dele, toco o dedo dele, indicador no queixo dele, construo tudo nele para que ele entenda o que está sendo falado. Não é de praxe pessoas surdo-cegas usarem essa forma de comunicação, construindo nele. Não é de praxe. Às vezes é um processo que a pessoa passa aí, ele não entendeu direito o sinal feito no emissor, no guia intérprete, e aí o guia intérprete, o emissor, constrói ali o sinal nele, tá? Mas eu já conheci um surdo cego que ele tentou durante muitos anos perceber na pessoa, ele não conseguiu. Então as pessoas que querem transmitir uma mensagem para ele, querem passar uma informação para ele, tem que construir os sinais nele. Tudo bem, gente? Ok? Eu vou mostrar para vocês um vídeo onde mostra uma situação de uma conversa em Libras tátil, né? Com 2 pessoas que vocês já conhecem. Então aí tá o Carlos, né? E o Hélio Fonseca. Perceba que o Carlos segura na mão do Hélio Fonseca, ou seja, o surdo cego segura na mão do guia intérprete, e ele vai percebendo todos os movimentos, todos os pontos de articulação, todas as configurações de mãos, né, que a pessoa está utilizando ali, tá? Então não é a mesma percepção visual, é uma percepção tátil. Não é a mesma percepção que uma pessoa surda tem. A pessoa surda tem uma percepção visual. Ele está percebendo isso de uma maneira tátil e pode ser que ele não esteja nem percebendo a configuração de mão de uma forma visual que nós percebemos. Às vezes ele está percebendo de uma outra forma, sentindo um dedo pressionar a mão dele, sentindo uma palma da mão mais fofinha, uma palma da mão mais rígida quando eu fecho um pouco. Então a percepção é diferente. Ok? Libras em campo reduzido. A comunicação em Libras em campo reduzido, ela se dá porque a pessoa ela já perdeu toda a visão lateral aqui dela, né? Então ela já não enxerga mais nas laterais, na parte superior, na parte inferior. É como se ela estivesse enxergando por dentro de um tubo. Então a visão vai fechando, 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 e a pessoa tem que usar Libras em campo reduzido para ela conseguir enxergar, perceber os sinais, ok? Então pode acontecer também da pessoa estar nesse processo de transição entre a Libras em campo reduzido e a Libras tátil. Aí ela segura nos cotovelos aqui da pessoa, né? E vai controlando a mão da pessoa para ela perceber os sinais. Ok? Isso vai acontecer quando a visão dela já está muito fechada. Então ela precisa ir segurando nos punhos. Ela segura nos punhos, mas eu já vi situações de segurar no cotovelo também. Mas na maioria das vezes é no punho. Ela segura no punho da pessoa, ela pode segurar aqui no braço da pessoa para ir controlando os sinais. Agora, se ela ainda tem uma visão mais aberta, mas ela ainda precisa da Libras em campo reduzido, ela vai olhar para a pessoa, às vezes ela vai pedir para a pessoa ir para mais distante. Mais distante por quê? Quando vai para mais longe, o campo visual que ela consegue enxergar aumenta. Não é que aumenta o campo visual dela, mas a pessoa indo para mais distante, o enquadramento dela para a pessoa fica mais amplo. Ok? Então, a Libras em campo reduzido, eu não posso fazer o sinal de céu lá em cima. Eu tenho que fazer o sinal de céu na região da testa. Eu vou fazer o sinal de Deus lá em cima? Não, Deus é aqui do lado da minha testa. O sol é do lado da minha testa. As estrelas é na região da minha testa. Eu vou fazer o sinal de nascer, aquele nascer que vai lá embaixo. Opa, sumiu minha mão e volta? Não. Às vezes eu vou ter que usar esse sinal de nascer, tá? Na região aqui do meu peito, olha, nascer.
Ah, eu vou usar o sinal de primo lá embaixo? Não, eu vou fazer as duas mãos em G, em vez de levar lá para baixo, eu desço até um ponto de articulação que eu acho satisfatório para ele e faço o sinal de primo nessa região aqui. Deu para entender? Então, tem surdo cego que às vezes vai pedir para você chegar mais perto e tem surdo cego que às vezes vai pedir para você ir para mais longe. Veja um vídeo de Libras em campo reduzido. Então, essa é uma mulher surdo-cega do Japão e perceba aí que ela está numa certa distância fazendo a sinalização para que o surdo-cego consiga ter um enquadramento melhor aí daquilo que está sendo sinalizado. Fala ampliada. A fala ampliada geralmente é utilizado de duas formas. Primeiro, a pessoa guia intérprete se posiciona, como está aí na imagem, próximo ao ouvido da pessoa, vai repetindo tudo o que o palestrante está falando, vai descrevendo tudo o que está acontecendo, vai comunicando o surdo-cego quem são os pares do diálogo, quem é que está falando naquele momento no auditório ou no local onde elas estão. Então não é só repetir o que a pessoa está falando, eu tenho toda uma descrição do ambiente que eu tenho que fazer através da fala ampliada. Mas por que eu falo aqui no pé do ouvido? Eu falo aqui porque quando a pessoa começa a perder a visão, ela não tem mais um ouvido seletivo. Quando a pessoa começa a perder a visão, ela não consegue selecionar a visão, não, a audição, desculpa. Quando a pessoa começa a perder a audição, ela não tem mais esse ouvido seletivo e ela não consegue mais selecionar qual fala que ela vai ouvir naquele momento. Então, às vezes a gente está num ambiente, tem pessoas falando baixo, enquanto um professor está dando aula, enquanto um palestrante está proferindo ali sua palestra. Tudo isso vira um monte de ruídos no ambiente. Então, o guia intérprete senta ali do lado e começa a falar aquilo que o palestrante está falando. Tá? E aí, se alguém faz uma pergunta, ele fala, o fulano está fazendo uma pergunta. Eu não sei o nome do fulano. Uma mulher morena, uma mulher negra, uma mulher loira está fazendo uma pergunta. Tá? É legal você pedir para a pessoa se apresentar. Tá? Legal as pessoas sempre se apresentar quando for fazer a pergunta. Mas se isso não acontecer e não houver necessidade de perguntar o nome da pessoa, continua ali falando. Uma mulher loira está fazendo a pergunta. O surdo cego precisa saber quem é a pessoa. Fulana, por favor, antes de fazer a pergunta, você pode falar o seu nome? Para que eu possa falar para a pessoa quem é que está fazendo para falar para o surdo cego quem é que está fazendo a pergunta? Beleza? Tá. E aí nós temos uma outra possibilidade, que é através de uma tecnologia aí, de um mecanismo, né, de um aparelho que recebe a mensagem a partir de um dispositivo que transmite a mensagem. Então eu não preciso mais falar no pé do ouvido do surdo cego. Eu posso sentar do lado do surdo cego, né? Ou até mesmo estar numa cabine, se eu quiser, né? Mas na cabine não é legal porque se a pessoa quiser ir ao banheiro, se a pessoa quiser sair do ambiente, você já está ali do lado. Mas eu posso estar ali, sentado ali do lado dele e repetindo o que o palestrante está falando, fazendo toda essa descrição, sem precisar falar ao pé do ouvido dele. Deu para entender? As duas formas estão corretas, uma com o uso da tecnologia, a outra sem uso de tecnologia. Beleza? Escrita na palma da mão. A escrita na palma da mão, ou a escrita na pele, tá? Porque não necessariamente eu preciso usar a palma da mão. É o mais usado, mas pode ser que seja na pele, pode ser que seja no antebraço, aliás, no braço, pode ser que seja no antebraço, pode ser que seja nas costas, pode ser... Não estou falando de comunicação áptica nas costas, estou falando da escrita mesmo. Eu escrevo uma letra em cima da outra. Eu escrevo em letra maiúscula, tá? Quando eu preciso apagar, dou aquela esfregadinha na mão para apagar. E quando eu quero fazer uma pergunta,
eu faço uma interrogação para fazer uma pergunta. Ok? É legal você ir treinando muitas vezes com algum parente, com algum amigo, com o marido, com a esposa, essa questão da escrita. Então eu faço assim, ó, uma em cima da outra. Oi! Dou aquela pausa para fazer o espaço ou faço isso aqui para fazer o espaço, tá? Igual na Libras, quando eu faço oi, tudo bem, Então eu posso usar isso para fazer o espaço ou dou aquela pausa. Oi, tudo bem, ok? E aí a velocidade, a força que você vai colocar no dedo, tudo isso depende do surdo cego, ok? Até mesmo a forma que eu vou escrever, né, as letras. Por exemplo, tem gente que percebe melhor quando eu faço o E assim, olha, eu faço um risquinho, aí eu já faço o risquinho de baixo, faço do meio e faço de cima. Tem gente que vai preferir que você comece de baixo, suba para cima, faz o risquinho de cima, faz o do meio e faz o de baixo. Tem gente que vai preferir que você faça o risco, começa lá em cima fazendo o risquinho de cima, o do meio e o de baixo. Então, isso vai variar de surdo cego para surdo cego. Tem uns que percebem melhor de uma forma, tem outros que percebem melhor de outra. Mas, Hélio, eu tenho que escrever letra por letra e a palestra está rolando. Sim, isso vai acontecer. Tá? Para isso, nós vamos usar uma estratégia que são dos hiperônimos, que eu vou falar depois de uma videoaula, tá? Onde eu, ao invés de eu focar nos detalhes, nos hipônimos que a gente chama, né? Eu já vou direto pro hiperônimo. Por exemplo, se o cara disser assim, banana, maçã, laranja e uva. Eu só escrevo frutas e tá tudo certo. Em vez de eu focar na laranja, banana, maçã e uva, que são os hipônimos, eu foco nos hiperônimos, tá? Essa é uma estratégia. Mas, geralmente, também, quando a pessoa só usa a escrita na pele, o palestrante, a pessoa que está ali falando, transmitindo a mensagem, ele tem que falar de uma forma mais pausada e às vezes até esperar, tá? Quando eu fui no congresso nas Filipinas, as pessoas diziam assim, good morning, bom dia, e aí eles ficavam lá esperando para ver todos os tipos de interpretação, se tudo aconteceu. Na Librastat é mais rápido, né? Você vai fazer bom dia, acabou. Agora, as outras formas de comunicação já passaram, já interpretou? Já. Aí, nesta manhã, nós vamos tratar sobre os seguintes assuntos. E ele esperava, demorava. As pessoas que tinham um tipo de comunicação rápida ficavam impacientes, tá? Mas o evento foi pensado para surdos cegos, ok? Então tem pessoas que vão usar a escrita na palma da mão só como um complemento e tem pessoas que vão usar a escrita na palma da mão como tipo de comunicação que ele usa o tempo todo. Vou mostrar um vídeo para vocês. Bom, aí está acontecendo o tipo de comunicação, a escrita da palma da mão. Inclusive sou eu que estou filmando aí. Eu sempre brinco que eu falo assim, não sei se a mulher está escrevendo assim, tem um bobão filmando a gente aqui do lado e não pediu. Brincadeira. Ela está aí escrevendo letra por letra na mão dele. Olha a agilidade, olha a rapidez, e ele está ali sossegado, entendendo tudo que está sendo falado, prestando atenção em tudo que está sendo falado. Ali ele deu uma confirmada, né? Quando ele dá um apertão ali na mão e tal. E às vezes a pessoa nem termina de escrever a palavra toda e ele vai lá e já confirma, já entendi, vai lá, continua, já entendi. Na escrita na palma da mão, ao invés de eu